Cara, tá uma zoada aqui, mas graças ao meu super blaster buster microfone, graças a Deus vai dar tudo certo pra gravar. Vamos para mais um episódio! Gente, algumas mudanças. É isso. Vamos ver se. Quero que vocês comentem qual é a mudança que eu fiz dessa vez no cenário. Só quem me acompanha vai identificar, hein? Ih. Hoje vamos falar de um tema muito tops. Uhum. Eu vou voltar um pouco com os temas técnicos, porque eu sei que são muito úteis e é isso, né, galera? Sempre que a gente ensina, a gente aprende 3 vezes. E hoje vamos falar sobre uma técnica que, inclusive, eu sempre mando nas minhas prospecções e eu fico me perguntando: será que as pessoas sabem dessa técnica? Será que as pessoas conhecem essa técnica? Vamos descobrir hoje se você é do time sim ou do time não. Adoro essa parte de gente, ser publicitária me dá licença poética pra mim ficar falando português com inglês, inglês, português e aí, é sobre isso. Vamos falar hoje sobre o 5W2H. O que é isso? Eu sempre acho que parece ser muito mais chique do que de fato é. Mas, só pra traduzir, às vezes parece que você só percebe o que é básico quando você também sabe o que você faz do conteúdo estratégico. Então é básico pra quem trabalha com conteúdo estratégico, só pra deixar claro. E aí são perguntas básicas que você busca respostas no dia a dia inconscientemente. Você pode até pensar que, Priscila, o caralho que quando eu vejo um post, eu penso nessas 7 perguntas. Eu sou de humanas, por isso que eu tive que fazer um cálculo rápido aqui pra somar o 5W2H. Mas são perguntas que inconscientemente você faz. São perguntas que inconscientemente você espera respostas quando estamos falando desse tipo de conteúdo. Então, importante a gente trabalhar aqui esses itens pra gente entender da onde partir, da onde, por quê, do que, entendeu? É sempre importante. Então, assim, primeiro, vai ter o inglês, galera. A técnica ela foi feita a partir de uma estratégia, de uma tática de lá de fora, mas que funciona muito bem também em português, então, por favor, não importa, né, se a gente precisa traduzir ou não. Porém, entretanto, por todavia, eu já vou falar os 5W e 2H com as traduções, aí depois eu vou explicando um a um. Bom, o what, primeiro W, é o que, o why, por quê, o where, onde, o when, quando, who, quem, how, como e how much, que é quanto. A meta de gestão e planejamento de estrutura de ações dos seus conteúdos precisam, e eu tô falando aqui muito sério, precisa. Só de entender as traduções já dá pra deduzir o porquê. A gente precisa entender que se a gente não responder uma dessas perguntas, a gente tá, primeiro, postando por postar, segundo, não estamos comunicando nada com o nosso público, e terceiro, fazendo de estratégia. Nada de nada. Se a gente não responde pelo menos 2 ou 3 perguntas a cada post, quando a gente faz, o que que a gente tá fazendo na nossa vida? Aí depois você reclama o porquê que seu perfil não cresce ou porquê que você não tá vendendo. Tá, pesei o clima, desculpa. O que você vende? Seu what, por exemplo. Então, quando a gente pergunta, quando a gente quer falar sobre o que que você vende, a gente não tá falando só do que propriamente, mas qual é o produto que você vende? Qual é o serviço? Quais são as variações desse serviço? Teve um episódio que eu citei, que o Cicatribem uma vez lançou, né, ele só tinha creme de cicatrização, e aí ele descobriu que algum usuário estava usando para diminuir as rugas. Então, é sobre isso também, as variações. É claro que nesse caso eles não sabiam, eles acabaram descobrindo que a tecnologia que eles possuíam também serviam nesse aspecto, mas como que a gente pode descobrir isso de outros jeitos? Como que a gente pode ver se de outras formas tá acontecendo isso? Ó, ficou bem melhor sem o reflexo do olho na nossa cara, né. Bom, muito bom. Então o quê? O que que você tá vendendo? O que que inclui no seu serviço? O que que faz diferença no seu produto? O que que leva junto com o seu produto? São perguntas que dá para responder de diferentes formas. Dá para você responder usando o seu produto, dá para você responder testando o seu produto, dá para você responder de diversas maneiras diferentes. Então, o que é muito fácil de você responder. O que você vende? Aí é legal você trabalhar missão, visão e valores. Cara, eu já bati muito nesse martelo aqui, hein. Quem for minha audiência e falar que não sabe responder essa pergunta, vou ficar chateada. Você precisa entender o que fez você querer empreender no seu negócio. O que fez você pensar em vender o seu produto? O que passou na sua cabeça, o que você
Pensou tipo assim: "Ai meu Deus", tem muita gente que fala isso. Eu conheci o Body Positive, o tema que a gente trouxe, teve uma empreendedora nele de convidada. E ela falou que começou a vender biquínis, porque ela sentiu uma dor muito grande como mulher gorda de não conseguir usar biquínis de maneira normal. Ela não consegue simplesmente comprar na menina que vende na esquina um biquíni, porque machucava, porque era ruim, era desconfortável. E ela percebeu que não era só ela que sofria com isso. Era não só outras mulheres gordas, como também outras mulheres mais velhas, mais maduras, que tinha esse problema. Mulheres que é magra, mas tem os seios fartos. Aí foi quando ela pensou: "Cara, eu quero vender biquíni que toda mulher consiga vestir". Ela foi lá e lançou a Soult. Então, assim, às vezes, a origem da marca, a história, é tão bonita quanto. Claro que a missão, visão e valores vai complementar isso de maneira muito mais poética e bonita. Então, por que que você o que move a sua empresa? O que faz você querer que ela cresça ou não? É sobre. E claro, gente, que eu tô falando que você não tem que fazer posts em sequência sobre isso aqui, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Aliás, onde você vende? É online? Você tem um PDV, que é um ponto de venda? Quais os meios que o seu cliente tem para ser seu cliente? Vender. Como você faz? É no WhatsApp? Demora? Quanto tempo de atendimento? Como é que funciona? É sob encomenda? Tem cores disponíveis? Vai ter um suporte lá para me ajudar com essas dúvidas? Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Eu vi um vídeo esse final de semana de uma menina que ela eu não vou colocar o arroba dela aqui, porque, enfim, eu não quero prejudicá-la, mas que é uma crítica, né, o que eu vou falar agora. Ela postou que ela lançou uma marca, enfim, com a mãe dela confecciona bolsa em crochê. E aí ela falou que por conta de uma viagem que ela teve que fazer a trabalho, acabou que não deu tempo de lançar o site a tempo. E aí ela acabou falando: "Pô, não vou adiar esse sonho não, vou começar a vender pelo WhatsApp mesmo e bora ver como é que acontece, como é que vai, né". E aí ela conta que foi, né, fez e startou esse projeto e tal. E ela falou que aí ela contou tudo isso numa história bem legal de um vídeo, eu peguei: "Ah, eu vou ver, deixa eu sondar, né". Será que ainda tem eu vi que tinha uma bolsa que era muito bonita e era azul e o detalhe do Brasil era no alfinete, eu pensei: "Pô, dá pra tirar o alfinete e fica uma bolsa qualquer". E eu chamei, acho que foi num sábado, até hoje eu tô sem resposta. E mesmo que tenha sido ontem, até hoje eu tô sem resposta. Assim, é óbvio que quando eu vi a viralização do vídeo, eu pensei: será que ainda tem? Eu acho que esgotou". Então eu tô sem provavelmente esgotou, mas cadê minha resposta? Será que eu vou querer comprar numa próxima? Se tiver site, não vou estar querendo, porque não compensa, entendeu? Já tô vendo que não tem o básico, que é o atendimento com o cliente com cuidado. Tá tudo bem, tá, não ter respondido ontem, eu não tô exigindo que eles me respondam com tudo bem que era o mínimo, mas tudo bem, não respondeu ontem. Mas hoje, horário comercial, já é 4 horas da tarde. Até o meio-dia era horário útil. Cadê? São coisas importantes que você precisa considerar. Quando o momento certo para comprar de você? Existe um momento certo? Existe uma fila de espera? Aqui entra o lance do encomenda. É sob encomenda? Se eu quiser para ter na hora, eu vou ter? Tem alguma coisa que me impeça de ter na hora? Talvez você pode não ter na hora, mulheres que vendem revista vai entender muito bem isso. Às vezes você não tem tudo que tá na revista ali. Vai ter um batom marrom, se eu quiser, mas eu vou poder encomendar. Enquanto eu encomendo, e o batom vermelho? Será que tem? Será que me atende? Será que é uma opção? Eu não tenho o creme que você escolheu especificamente, mas será que eu vou ter uma outra opção que talvez te atenda também? Você só usa esse creme ou será que eu não posso te mostrar uma outra opção? Esse quando é muito importante também para você educar o seu cliente da maneira correta. Eu já vi alguns vídeos de empreendedoras que fazem coisas por encomenda que avisam: olha, o produto é artesanal, vai demorar um tempo para ser confeccionado. Tem empresa que confecciona moletom, camiseta, que pede 11 dias úteis para dar tempo de confeccionar. O tempo dele. Se você não quiser esperar, então não compra. Se você comprou com a expectativa que mudasse alguma coisa e não mudou, cancele ou sei lá o que você pode fazer. Mas oriente o seu cliente sobre isso. A pior coisa do mundo é você se sentir enganado, é você se sentir frustrado, porque você simplesmente não conseguiu entender quando funciona. E outra, são 11 dias de confecção, não são 11 dias para entrega. Então, informa direitinho qual é o tempo de entrega estimada.
Ah, mas é, sei lá, o transporte que eu uso para o produto ser entregue, ele é muito instável, não dá para saber. Então informe o cliente que quando você tiver informação ele vai receber, e isso se estima em "X" tempo. Gente, cliente, eu costumo dizer que é que nem criança. Ele precisa ser educado e você precisa impor limites. Mas se tem uma coisa que eu também aprendi com a minha experiência, é que criança também gosta de adulto que explica tudo. Você explica tudo pra criança, sabe, ao invés de ficar escondendo, ao invés de ficar fingindo que nada tá acontecendo, quando você explica, dá confiança pra criança. Vi isso em diversos cenários, reais e fictícios, né, de filme, de série, e eu percebi que isso é real. Quando você fala a verdade pra criança, quando a criança encaixa uma verdade na outra, ela percebe que o melhor que ela tem a fazer é obedecer. E aí ela segue aquele adulto. A confiança vem através da verdade. Então, para o seu cliente também. Isso vai evitar que você tenha problemas? Não, porque tem cliente que é burro mesmo. Tem cliente que não tem preguiça de pensar, não vai mesmo e foda-se. Então, você vai ter esse problema. Inclusive, o vídeo que eu vi da menina falando sobre isso, ela estava reclamando que teve um cliente que não entendeu e ela falou diversas vezes e ele abriu uma reclamação no Reclama Aqui. Ele abriu um fórum, não sei que lá da onde. Vai ter cliente que provavelmente até judicialmente pode abrir um processo. Evitar isso? Não, infelizmente, não. Mas a gente faz o que a gente pode, entendeu? O quão você puder evitar problemas, evite. Isso não vai dizer que você não vai evitar nunca. Isso só vai dizer que você vai estar evitando o quanto você pôde, entendeu? Mas não é inevitável. O quem é quem está por trás da marca, ou então para quem serve o que você vende. Eu conheci uma loja há pouco tempo que só vende roupa do 42, pelo menos. Ou do 44, acho que era 44. Se eu sou uma mulher 42, já não sirvo para aquela marca, e tá tudo bem. Assim como tem profissionais que vendem serviço que são nichados. Existem, inclusive profissionais como eu, tipo, social media ou consultores de marca que só trabalha com marca pessoal, não trabalha com empresa, marca de produto ou serviço, é só marca pessoal. Tem, profissionais que só trabalham com publicidade de saúde, da área da saúde, só entende de comunicação da saúde. Não é errado, só significa que ele é nichado. Tem suas razões diversas para isso acontecer, mas existe. Então, para quem? Quem é que tá por trás e para quem serve? Gente, esse quem é que tá por trás é muito importante, tá? Porque eu acho que às vezes a gente esquece que a gente vende para pessoas. E negócio se faz de pessoas para pessoas. É por isso que a equipe de venda sempre foi, na história da comunicação e do marketing, uma equipe mais do que necessária. Porque você precisa falar tete a tete com uma pessoa olhando no olho. Então, eu não tô falando que é você que vai fazer sua venda, ou você acha que a Bianca Andrade, que é a pessoa por trás da Boca Rosa, é ela que faz, sei lá, a venda direta. Ela que fala. Não, entendeu? Inclusive, o contato com ela deve ser dificílimo, mesmo se você pagar caríssimo. A Thalia Beauty, por exemplo, cobra R$ 2.000 ou mais, eu não lembro agora, já estava na faixa dos 20K pra fazer o design de sobrancelha com ela. Por que que você acha que ela cobra esse valor? Não é porque ela acha o preço justo, é porque ela não quer fazer mais essa função. Ela criou o império dela e ela tem as pessoas que ela ensinou pra fazer exatamente como ela faz. Agora, se você quer exatamente ela fazendo, isso tem um custo. E ela não quer mais trabalhar nessa mão de obra. Uma maquiadora famosa, várias que nem são tão famosas, mas que você não consegue fazer diretamente com ela. Carol Rezende, inclusive, é uma das que cresceu fazendo muita maquiagem pra noiva e hoje você não consegue. Só se você for muito amiga dela, provavelmente. Não sei, tá? Tô chutando. Eu não tô falando que ela não faz, ela não maquia mais ninguém. Mas até porque ela ainda vende o curso dela. Mas o que eu quero dizer é que você precisa entender que as pessoas só vão confiar naquela marca se ela entender quem tá por trás. Então, você precisa aparecer sempre no seu perfil? Não, mas de vez em quando não custa. Sei que tava lá por trás. Ah, mas eu não gosto de falar. Cara, a prática leva à perfeição. Tenta praticar até se acostumar. Eu também não gostava. Hoje é uma questão de costume. Outra coisa também, você não precisa começar aparecendo só em vídeo e todos os dias vídeo. Você pode subir uma foto sua com um comentário, com uma observação relevante, estratégica. Pode ser uma imagem sua, aí depois pode ser um ícone, aí depois pode ser um mascote, aí depois pode ser, enfim,
pode ir surgindo, não precisa ser só vídeo, só você falando, pode ser outras coisas também. E outra, não precisa ser só vídeo falando, pode ser um vídeo narrado, onde você tá aparecendo, fazendo diversas outras ações que não é olhando pra câmera. Pode ser um pouco mais fácil. Gente, não existe você fazer só um formato nem quando você gosta. Imagina quando você não gosta. Você tem que fazer um mix de conteúdo de qualquer maneira. Mas isso é papo para outro tema, né? Como que se usa o serviço ou produto que você vende? Óbvio, precisa ser dito, galera. Ah, mas eu vendo maquiagem, lápis de olho. Todo mundo sabe como usar lápis de olho, tem certeza? Se teve uma batalha assim que eu comecei a criação do meu conteúdo, foi explicar e fazer qualquer um entender do meu perfil que eu fazia. Porque por muitos anos nem os meus pais conseguiam explicar o que eu fazia. E eu via que isso era muito errado, isso não podia acontecer. De forma alguma. Tá tudo bem você não ter grana pra me contratar, tá tudo bem você me achar cara e querer fechar com outra pessoa, mas não está tudo bem você não saber o que eu faço. As pessoas sabem, e eu tô sendo básica, tá? As pessoas que te seguem. Quando eu comecei a mentoria com a Priscila Fração, eu lembro que a gente comentou muito sobre isso, que a gente conversava sobre quando se fazia essa pergunta, todo mundo que te segue sabe o que você faz? Todos, sem exceção. Se você chamar aleatoriamente qualquer um e perguntar: "Você sabe o que eu faço?", você tem a confiança de saber que ele vai responder "sim", e vai saber responder que você faz isso, isso e isso? Eu tinha convicção no início, quando eu comecei a minha comunicação, que as pessoas não sabiam o que eu fazia. Tive a prova real disso, porque quando eu comecei a postar os conteúdos, teve muita gente que começou a me responder, pessoas conhecidas, vizinhos, amigos: "Caraca, Pri, eu não sabia que você estava trabalhando com isso". Tinha uma bio organizada, até então eu não era tão clara, mas eu tinha uma bio até que organizada. Eu tinha, um post ou outro que eu já tinha informado o que que era, mas a galera não entendia. E também surgiam muitas perguntas. Hoje, eu tenho convicção que quem entre no meu perfil, eu tenho convicção que essa pessoa vai entender o que eu faço e o que eu entrego. Na época, o meu trabalho foi educar a minha audiência, educar o meu público, porque eu também tinha usado um perfil pessoal e transformado ele em profissional, o que é um grande risco. Não sei nem se eu indico esse tipo de coisa, porque é bem complicado e é bem árduo o caminho. Eu demorei 3 anos para sair de uma estagnação de coisas poucas. É claro que em relação a números, eu vim crescendo gradativamente conforme eu fui evoluindo e mantendo a frequência e a constância principalmente, mas é importante você entender. Então fale o óbvio, e fale as diversas formas que tem para se falar isso. Isso aqui é muito legal. Às vezes uma pergunta mais idiota que você tem na face da terra é o que vai fazer você vender horrores. Você, sei lá, postar um vídeo de um cliente falando ou até você mesmo: "Ai, eu tive uma cliente que foi comprar tal coisa e usou com tal finalidade e ela adorou". Quer ver uma coisa também muito legal? Eu lembro que por muitos anos eu nunca entendi por que existia máscara de cílios incolor. Nunca entendi isso, né. Até que eu estava sofrendo com cílio, há uns 2 anos que isso tem acontecido. Meu cílio às vezes nasce, pra baixo, e aí ele fica cutucando o olho, é horrível, parece que tem um cisco, e eu não consigo arrancar ele, não consigo cortar, não consigo fazer nada, e é horrível, incomoda muito. Aí teve uma pessoa que me indicou, uma amiga, que falou assim: "Cara, por que que você não usa máscara?". Eu falei: "Pô, eu até uso, mas é que é um saco ficar maquiado o tempo todo. Por que você não usa uma máscara incolor?". Caraca, olha que genial. E antes de existir máscara de sobrancelha, que era pra não tirar a sobrancelha do lugar, tinha muitas pessoas que usavam a incolor na sobrancelha, que também fazia total sentido. E você não precisava ficar com aquele negócio preto na sobrancelha. Então, assim, era um óbvio que pra quem usa maquiagem, talvez fosse muito óbvio e beirasse o ridículo, mas eu não sabia. Eu não sou viciada em maquiagem. Eu não uso maquiagem todos os dias. Então existem coisas que você só aprende usando. Teve coisas de casa que eu só aprendi quando eu saí de casa. Eu aprendi a lavar roupa mesmo esse ano. Antes, quando eu me mudei, eu só tacava na máquina e fé. Não é que eu fazia errado, minhas roupas saíam até cheirosinhas e tal. Só que eu reparava que no frio, a blusa de frio, as roupas, né, de moletom e tal, elas não ficavam tão cheirosas não. Ficavam limpas, mas não tão cheirosas. E às vezes nem tão limpas, porque sempre ficava um resquício de alguma coisa ali que eu falava: "Caraca, será que eu vou ter que lavar na mão?". Até que eu vi um conselho uma vez sobre lavar pouca roupa, eu falei: "Quer saber? Vou colocar pouca roupa. Será que isso vai ajudar?". E outra, eu vou colocar moletom com moletom. Eu não sou de separar por cor, até porque eu não tenho roupa que solta tinta. Então eu apelei pra só colocar o mesmo tipo de roupa junto. Não é que funcionou? A roupa ficou cheirosa e limpa. Tinha uma blusa de moletom que eu já tinha lavado umas 3 vezes e ela ainda estava com uma mancha de alguma coisa que eu comi, caiu,
enfim, não era mancha, só estava sujo. E eu esfregava, esfregava na mão fora e ela parecia até que tinha virado mancha, mas dava pra ver que era a casquinha que estava por fora. Eu: "Mano, por que que não limpa isso?". E aí eu tive essa ideia e descobri. Minha mãe, quando eu contei, riu da minha cara. Era meio óbvio isso, né, minha filha? Pra mim não era óbvio. Então são coisas que a gente só aprende fazendo na prática. Lembra que eu falei do vídeo, né? Tá aí o sua segunda prova social que isso realmente existe. E, gente, o mais importante também, eu diria, tá? Não sei se mais importante, mas bem relevante. Quanto custa o que você vende? Numa campanha, também pode ser relacionada ao budget que você tenha para investir. Tipo assim, eu quero investir R$ 5.000. Bom, é isso. Acho que ficou claro o porquê da importância dessa estratégia. Gente, primeiro que você sai do escuro. Então você vai ter um norte, você vai saber o que falar, com quem falar, pra que falar, entendeu? Não é mais sobre, eu não sei o que eu vou postar hoje. É sobre que pergunta eu vou responder hoje. Eita, que essa parte aqui foi inteligente, hein? Nossa, essa parte aqui foi genial. Eu nem tinha anotado essa, juro pra vocês. Mas é isso. Quando vocês forem postar, o mestre dos dados, o Rafa Kiso, ele sempre fala uma coisa e eu meio que reformulo essa pergunta com outra pergunta. Já beberam sua água hoje? O Rafa Kiso sempre questiona se alguém pagaria R$ 1 pra ver aquele post. Você acha que alguém pagaria R$ 1 pelo seu post? Se sim, ótimo. Eu formulo essa afirmação que ele fala. Eu não falo sobre se alguém pagaria R$ 1, mas eu sempre penso nessa hipótese. Mas o pensamento que eu sempre tenho é: essa informação, esse post responde alguma pergunta? Esse conteúdo esclareceria alguma dúvida do meu público? Então eu quero que vocês se perguntem quando vocês forem fazer o post a partir de agora, o meu conteúdo, ele tá respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como ou quanto? Vocês entendem que, mas eu vendo produto, Priscila. Nem todo produto precisa ter preço. Nem todo post que você vai colocar a informação do produto precisa ter o quanto, mas talvez precisa ter o pra quem, ou talvez o porquê. Já pararam pra pensar nisso? O mais importante. E, gente, aqui eu tô falando de todo o conteúdo, seja post, seja blog, seja artigos, eles precisam ser intencionais. Eles precisam responder questões para ser direcionados a quem temos interesse. Mas como é que eu atinjo o médico, que é o meu ICP ideal, que é a pessoa que eu sei que vai ter grana para pagar o meu serviço? Como é que eu atinjo ele? Quais perguntas que o médico faz? Quais perguntas o arquiteto faz? Você é médico, você quer atingir pacientes ideais. Não é aqueles pacientes de convênio, você quer atender os pacientes particulares. Beleza, quais perguntas esse tipo de público faz? Você responde as perguntas que os seus potenciais clientes gostariam de, de serem respondidas no seu perfil? No caso, no planejamento estratégico. E aqui é por isso que vocês têm que trabalhar em a jornada de compra. Porque dentro da jornada de compra, a gente trabalha o funil de vendas. E, consequentemente, dentro do funil de vendas, a gente trabalha essa questão do de qual é o momento do público. O público ainda está no momento de atração, tipo, ele nem sabe que você existe, como é que a gente atrai ele? Respondendo uma dessas perguntas. Beleza, atrai ele. Agora eu preciso. Aí vocês me falam, mas como é que eu vou fazer isso? Vocês precisam trabalhar a jornada de compra continuamente, sempre. Inclusive, fica a dica, se você não sabe do que eu tô falando, com quem se fala quando você tá trabalhando sua linha de conteúdo estratégico, eu vou fazer um aulão na próxima semana, terça-feira, dia 7/7, data dupla inclusive, nem tinha parado pra pensar nisso, às 19 horas, vai ser 40 minutos de conteúdo, onde eu vou falar eu vou deixar até o link aqui pra você se inscrever. O link é só pra você receber o aviso e o link da aula, apenas. Somente. E a ideia é você entender como que você vai criar um conteúdo pensando completamente no seu público. Como é que você descobre quem é esse público? É isso que você vai descobrir. Então, assim, vai ser 40 minutos de aula que eu separei com muito carinho, eu acho que vai fazer muito sentido para vocês e que eu acho que vocês vão gostar muito, porque vai esclarecer muitas dúvidas sobre questões que vocês têm no dia a dia de vocês. Então, vocês vão sair do escuro, principalmente você que faz tudo. O eu empresa, a gente ouve muito o urgência, quando é você a agência do seu cliente, é você que é o full service. Mas
Eu também eu costumo falar que isso também funciona para quem é de modo geral mesmo, sabe. Como que funciona isso no todo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio pocket, esses que eu tô fazendo sozinha, eu tô curtindo fazer um pocket. Vocês gostam dos episódios pockets ou vocês preferem quando eu me empolgo e fico desmiuçando isso por horas, afinco? Me conta, eu quero saber, é de verdade. Porque eu sei que o podcast dá liberdade pra gente falar o que quiser, mas eu sei que a gente também não tem todo o tempo do mundo, né. E episódios de mais de 1 hora, a gente acaba fraturando em 2 dias, às vezes, pra escutar. E aí eu não sei se isso pode agradar ou não vocês, me avisem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem pra mim saber, me nortear do que é tudo isso. E é isso, um cheiro da Pri. Ai, quero saber se vocês gostaram dessa técnica. Dessa ferramenta. Eu acho tão útil na hora de criar conteúdo para os meus clientes, de verdade. Cheiro! Nossa, eu tô tão linda. Olha, meu cabelinho tá lindo.